É. E aí a gente podia estar vendo aquela lista ali. Casou com o tio, tá danada. Casou com o primo, tá desgraçada. Casou com é uma desgraça. E o cara fica achando que são os 10 mandamentinhos que ele passa em 8. E, do ponto de vista externo, por dentro ele não passa em nada, porque ele sabe que ele não faz ídolos de gesso, mas a alma dele é cheia de panteões, que ele não tem a menor condição de submeter a mente dele à vontade de Deus, porque o que ele quer fazer, os caprichos dele, o Deus dele é o ventre dele, é o ego dele, e que ele de fato é um indivíduo que carrega o pecado nele, em tudo que ele é, mas ele não quer enxergar isso, ele prefere ficar com esse engano do lado de fora. Mas Paulo diz, até esse pacto, até o ministério da morte, que é essa lei de Moisés, que só aponta na direção do morrer e do punir, teve a sua glória. Quanto mais glória não vai ter esse ministério novo, que não é escrito em pedras, que não carrega esse espetáculo de agonia que diz que se até um animal tocar no sopé do monte será apedrejado. Ao contrário, esse ministério que tornou esse outro obsoleto e que não se escreve em pedra, mas em alma, em afeto, em amor, em realidades do Espírito como entendimento. Quanto mais glorioso não será tudo isto? Se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo em nós, escrevendo não do lado de fora, mas escrevendo a palavra da vida, não a palavra da morte, mas a palavra do amor que torna livre, consciente, grato diante de Deus e que faz com que a vida vá encarnando a boa nova, sendo uma declaração, um testemunho, uma carta humana, aberta, gritada, suada, vivida, exposta diante de todos os homens. Quanto mais glorioso não será esse espetáculo, pergunta Paulo. Porque se o ministério da condenação, que era o das leis de Moisés e todos os seus subdiretórios, se foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que diz na cruz: está pago, está consumado, a justiça está feita. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, que foi o acontecimento de Moisés, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória que nós temos em Cristo Jesus. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, que não muda. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E olha a ousadia do homem, e que eu não tenho medo que seja minha, porque não era dele, porque ele fosse melhor do que eu ou do que você. Ele apenas cria no que nós dizemos crer também. E ele diz na ousadia dele: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não percebessem, não atentassem na terminação do que se desvanecia, não vissem como aquele rosto que desceu iluminado do Monte Sinai não aumentava em luz, só perdia luz, porque era passageiro e tendia a acabar e a sumir.
mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, das leis de Moisés, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor, como pelo Senhor, através da obra do Espírito Santo cotidianamente em nós. Essa foi a leitura. Querem que eu pregue? Porque, meu Deus, está tudo dito. Eu só quero concluir agora. Fazer a minha parte para Paulo não dizer, puxa vida, Caio. Assim também, você não precisa mais nem aparecer, manda alguém ler e acabou. Minha partezinha simples, sabe qual é? Paulo está dizendo que não há nada escrito do lado de fora que tenha valor se não ficar inscrito dentro de nós. Nada. Nada. Ele diz, olha, eu não peço carta de recomendação de vocês, não preciso desses acordos cartoriais, porque se o que eu tiver pregado não estiver esculpindo em vocês uma carta do Evangelho, para mim não adianta vocês dizerem que são meus discípulos, porque se vocês não estiverem entendendo, discernindo, vivendo e encarnando como boa nova o que vocês estão ouvindo por benefício de vocês próprios, de que me vale ter carta de recomendações? Vocês é que tem que ser a minha carta. De um outro lado, não adianta também dizer que vocês têm pactos feitos do lado de fora, com tábuas, com leis, com escritos, com doutrinas, com confissões, com dogmas externos, porque nenhuma dessas coisas carrega a vida. Só morte. Vira letra. E a letra, pela sua fixidez, produz uma falsa segurança, e a falsa segurança que a letra e a fixidez produzem é justamente aquilo que tira de nós a vontade de sermos emulados todo dia pela palavra viva. Mais do que isso,